Vocês me ouvem e veem aí legal, né? Sim. Tranquilo. Então, mais uma vez aí, bem-vindos de volta. Nossa leitura do diálogo do Lises de Platão. Não sei se eu havia comentado antes, né? Mas parece bastante sugestivo também. O nome do Lises, né, em grego, vem do verbo lior, significa liberar, soltar, despedir, né? Tem a ver com a ideia de afastamento. E é interessante porque, no fundo, o diálogo vai tratar exatamente da ideia de aproximação, de proximidade, de amizade, como aquilo que nós fazemos para nos aproximarmos de alguém, né? Então, parece ser bem interessante essa ideia de o Platão, em certa medida, brincar com uma personagem com esse nome, né? Uma personagem que traz aí a ideia de afastamento para nos orientar, né, num diálogo acerca de questões sobre aproximação, sobre proximidade, tá? Não deixa de ser interessante, né? No encontro passado que a gente comentou, né, a gente viu um trecho grande aí com relação à conversa a sós, né, a sós entre aspas, né, porque está cheio de gente ouvindo a conversa do Sócrates com Ulisses, mas a sós porque é o momento em que o Menexeno, que é o grande amigo do Ulisses, que está o tempo todo ao lado dele, na verdade, o Ulisses está o tempo todo ao lado do Menexeno, e é como se a saída do Menexeno deixasse o Ulisses desamparado. E nesse desamparo, né, nessa solidão que ele se encontra na frente de Sócrates, o Sócrates pode finalmente... Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Eliane. O Sócrates pode finalmente aí conduzir aquilo que era de fato o propósito dele com relação à conversa que ele tinha tido com o Hipóteles, que era sobre a aproximação com o Ulisses de fato, né? Sempre lembrando que a estratégia aí do diálogo colocada lá pela questão do Hipóteles é fazer uma exposição para o Hipóteles de como é que se dá o processo de aprendizado, né? Como é que se aproximar, o mais velho deve se aproximar do mais jovem em vista da educação, tá? Boa tarde, Paty. Doutores, ó. Então, a gente viu no encontro passado como é que essa ideia, né, de aproximação acaba acontecendo no momento em que Ulisses se vê, de certa maneira, abandonado aí pelo Hipóteles, tá? E é uma longa conversa que a gente viu aqui, em que o Sócrates vai tentar mostrar de que maneira o entorno do Ulisses, por assim dizer, né, aquelas pessoas que lhe são mais queridas, como é que essas pessoas, em certa medida, o tratam não como uma pessoa livre e que estivesse de posse das condições de lutar pela sua própria felicidade, mas alguém que precisa sempre ser conduzido por outros. E isso diz muito do tipo de personalidade do Ulisses também. Não sei se vocês lembram, mas logo antes dessa saída do Menexeno, a gente havia lido um trecho que o Ulisses parecia muito reticente, né? Alguém que parecia muito indeciso, alguém que sempre está ali colado com o Menexeno, porque o Menexeno parece ser alguém mais ativo, né? Proativo, alguém que toma resoluções mais rapidamente. Embora eles tenham idades próximas, parece que o Menexeno é muito mais disposto, né? No sentido de estar sempre pronto a agir, do que o Ulisses. O Ulisses parece aquele típico libriano, né? Que é indeciso, um tanto retraído nas suas decisões, né? E isso é interessante, que nesse momento em que o Sócrates consegue ficar com ele, conversar com ele diretamente,
o que se demonstra pelas colocações do Sócrates é exatamente esse entorno no qual Ulisses está inserido, que parece condizer muito com esse tipo de personalidade que ele tem. Ou seja, ele tem uma personalidade indecisa, exatamente porque muitos ao redor dele, quase todos aqueles que, em relação a quem ele ama, né, em relação a quem ele é cuidado, é que, de fato, decidem por ele, tomam a decisão por ele. E isso favorece, em certa medida, esse comportamento indeciso e retraído que o próprio Ulisses acaba apresentando, e que, em certa medida, nos ajuda a compreender por que o Sócrates fez questão de levantar uma conversa sobre felicidade e liberdade, no sentido de mostrar para ele que, embora a gente tenha, né, na liberdade a nossa felicidade, Ulisses não parece dar mostras de ser livre, e, portanto, ele parece dar mostras de não ser feliz. E essa que me parece ser a tonalidade central dessa conversa que o Sócrates tem com Ulisses, em certa medida, para mostrar para ele, para tentar convencê-lo, que esse momento em que ele está agora ali, né, desamparado, longe do Menexeno, que é sempre o seu companheiro, esse momento de desamparo, para ele, seria um momento de maior liberdade. E é por isso, em relação a isso, que ele deveria aplicar todas as suas forças, né, em ser cada vez mais desamparado, em ser cada vez mais livre dos cuidados dos outros. E o caminho para isso, a gente viu na argumentação, que o caminho para ser livre, portanto, ganhar a confiança das pessoas para que nós possamos conduzir a nossa própria vida, está no saber. Ou seja, os pais do Ulisses não deixam que o Ulisses faça determinadas coisas, os amigos e os escravos que cuidam do Ulisses não deixam que ele faça determinadas coisas, os atenienses, né, também não vão deixá-lo fazer determinadas coisas, enquanto ele não mostrar, ou seja, enquanto ele não tornar perceptível para aquelas pessoas que o cercam, que ele possui frônesis, tá? E aqui o termo frônesis, né, ou fronem, que é o verbo de saber julgar, digamos assim, ou um saber fazer, um saber refletir de certa maneira, uma maneira adequada para saber fazer determinadas coisas, é esse tipo de saber que é o saber esperado por aqueles que cuidam do Ulisses e não deixam com que ele faça determinadas coisas. Então, em suma, naquela conversa que o Sócrates tem com Ulisses, a gente percebe que, primeiro, a felicidade decorre da liberdade. Segundo, a liberdade depende que nós consigamos convencer as pessoas ao nosso redor, ou seja, aquelas que têm poder sobre nós, que nós temos já a capacidade de saber fazer determinadas coisas. E é exatamente em vista desse saber fazer, portanto, a terceira coisa, que nós vamos obter a liberdade. Então, para termos a felicidade, é preciso, em última análise, sabermos como agir, sabermos como proceder, sabermos o que nós devemos fazer, porque sem isso a gente sempre vai estar subordinado à decisão dos outros. A gente sempre vai estar guiado pela orientação de outros e não exatamente pela nossa própria liberdade. Então, isso é bem interessante, porque o conceito de eudaimonia, a gente já tinha visto com relação ao banquete, é eudaimonos, né? Então, o daimonos, que é o daimon, é aquele gênio, aquele espírito, aquele ser que é mistura de divino e humano, né? A gente poderia traduzir aí por o espírito, talvez fosse uma boa tradução, e o eu, essa partículazinha eu aí, opa, voltou, parece que caiu um pouco aí a conexão. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim, aqui está normal. Não caiu nada aí, não? Não. Porque aqui deu uma queda de conexão. Então, essa partículazinha eu,
que está aí no início, né, de eudaimonia. Se a gente traduz daimonos, daimones, né, daimon por espírito, e eu por bom, né? Então, a felicidade é um bom espírito, é você ter um bom espírito. Em certa medida, esse bom espírito pode ser entendido como um santo, né? Alguém que te acompanha, um anjo da guarda, alguém que está aí sempre ao teu lado, te favorecendo ou te ajudando em determinadas situações. Mas o eudaimonos, né, o eudaimonia, tem muito mais a ver com com uma certa realização própria, ou seja, aquilo que, de certa maneira, decorre de nós mesmos, né, daquilo que nos satisfaz em última análise. Então, é uma noção espiritual, né, no sentido aí de ser contraposto ao âmbito material, e é uma noção que decorre de determinadas atitudes que nós tomamos e como nós nos sentimos em relação a essas atitudes. Então, por isso que o Sócrates articula a felicidade com a liberdade, porque, ao que parece, só podemos ser felizes se, de fato, nós estivermos livres para agir. E ser livre para agir é não ser dominado pela decisão de outras pessoas. Tá legal? Essa autonomia, né? Autonomia também é uma palavra grega boa, né? Para poder falar sobre isso. Autonomos, né? Nomos em grego é lei, norma, regra, e auto é a si mesmo, né? Então, autonomia é a capacidade que você tem de aplicar a si mesmo as suas próprias leis, de você fazer a si mesmo aquilo que você quer fazer, ou seja, a capacidade de dominar-se, né? A capacidade que os gregos vão chamar aí de encrateia, né? A capacidade de ter governo de si mesmo. Tá? São noções muito debatidas contemporaneamente, né? Sobretudo por causa do Foucault. Foucault retornou diversos desses conceitos em relação, por exemplo, à micropolítica, né? E à biopolítica, o modo como essas relações de poder vão se espraiando, né? E vão dominando as relações humanas. É bem interessante a gente ver como é que esses conceitos são bastante atuais, se a gente reatualiza e ressignifica esses conceitos para pensar a nossa própria dinâmica das relações, né? Essa é a ideia, a gente sempre retornar aos clássicos para compreender melhor alguns aspectos da nossa própria condição atual, né? E isso Foucault fazia muito bem com essa noção da micropolítica, do biopoder e da questão das relações aí de governo de si e dos outros, o modo como esse cuidado de si, ele tem a ver exatamente com o aspecto de exercício, né, sobre si mesmo, sobre a sua própria vontade, sobre o seu próprio querer, sobre suas próprias atitudes. Então, isso parece ser central aqui para essa colocação que o Sócrates fez nesse primeiro diálogo aí que ele teve com Ulisses, tá legal? Então, isso foi basicamente aquilo que a gente viu no encontro passado, esse extenso diálogo aí que o Sócrates teve com Ulisses, tentando demonstrar em que medida a felicidade decorre da liberdade e em que medida a liberdade decorre do saber, tá legal? E aí nós inserimos também um último conceito na leitura que ficou terminada na semana passada, que foi o conceito de utilidade. Tá? No finalzinho, o Sócrates resume a ideia do que foi debatido com Ulisses, dizendo, olha, se nós chegamos à conclusão de que nós só podemos ter liberdade quando nós sabemos fazer e as pessoas se convencem, elas percebem que nós sabemos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, então elas nos permitem ter liberdade. E o que é essa permissão? Né? É elas não constrangerem a nossa liberdade. Então, liberdade é você não ser constrangido, né? É você não ser coagido a fazer determinadas coisas que você não gostaria de fazer. Legal? Essa é a ideia básica aqui do tipo de liberdade que o Sócrates está se propondo. Mas essa seria considerada uma liberdade negativa, né? Porque você não está entendendo a liberdade no sentido de alguém não te impedir de fazer algo. Mas existe o fator positivo também, que é a capacidade que você vai ter de dominar a si mesmo, tá? Mas essa noção de liberdade positiva ainda está um tanto latente,
ela vai aparecer mais à frente, tá legal? Então, nessa liberdade negativa, ou seja, que nós conseguimos convencer as pessoas de que nós temos condições de fazer aquilo que nós queremos, e, portanto, elas não vão nos impedir, nesse momento, nós conseguimos estabelecer amizades, vai dizer o Sócrates. Ou seja, nós conquistamos a amizade de alguém no momento em que nós tornamos essas pessoas permissivas com relação à nossa liberdade, ou seja, elas perceberam que nós sabemos fazer determinadas coisas, nos deixam fazer essas coisas, ou seja, elas não vão nos constranger a fazer determinadas coisas, e exatamente porque nós sabemos fazer essas coisas, elas ganham com a proximidade em relação a nós. Então, quando elas nos permitem fazer determinadas coisas, elas ganham uma certa utilidade com relação a essa proximidade conosco. É exatamente porque nós sabemos fazer determinadas coisas e temos liberdade para isso, as pessoas que estiverem próximas de nós vão ganhar exatamente com essa amizade, né? Ganhar aí no sentido de utilidade, no sentido de ter alguma recompensa, digamos assim, algum retorno daquela permissão que ela nos dá exatamente de podermos fazer alguma coisa, tá? Deixa eu ver aí o que o Giovanni escreveu. A liberdade está ou não ligada diretamente à ignorância que temos das forças que nos governam? Em parte, sim, tá? Não, a ideia ainda não foi necessariamente entender a questão da liberdade em relação aos impulsos, né? Em relação às paixões, em relação àquilo que nós temos em nós e que precisamos conhecer, tá? A ideia do conhecer aqui, para o Sócrates, e da liberdade, está nesse sentido negativo que eu falei, ou seja, liberdade como a ausência de restrição, a ausência de coerção, a ausência de contenção, né? Ou seja, as pessoas te permitem você fazer aquilo que você quer fazer e elas não te constrangem, elas não te coíbem, tá? Essa é a ideia básica que está sendo trabalhada aqui. Mas existe, como eu falei, uma ideia de liberdade positiva que está aí subentendida, na ideia de dominar-se a si mesmo, como Sócrates vai falar nesse trechinho que a gente leu aí, em 210 B, C, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre a ideia de liberdade de ação, também como uma capacidade de dominar a si mesmo. Até usando o termo aí do Kratos, né? E da arquia, em termos de aquele que governa, aquele que sabe governar, mas ele não trabalha exatamente isso nesse ponto, tá legal? Mas existe essa noção de liberdade, e aí seria uma espécie de noção de liberdade positiva, ou seja, aquela liberdade que você tem no momento em que você conhece que entre aquilo que você deseja, sente, pensa, entre essas coisas, o que de fato você está querendo fazer, ou seja, aquilo que vai ser de fato bom como um retorno para você mesmo, tá? Esse aspecto positivo está aí subentendido, está aí latente, mas ele não foi trabalhado nesse momento, tá legal? Mas tem a ver, então guardem essa noção, né? A noção de liberdade como o conhecimento das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, para que você, por meio desse conhecimento, saiba lidar com eles e, portanto, saiba obter aquilo que você quer realmente, e não seja deixado levar, né? E não seja levado aí pelas circunstâncias, tá? Então, dentro dessa especificação aí da questão da liberdade, apareceu o conceito de utilidade. E o que está no centro aí, portanto, dessa apresentação vai ser o retorno, vai retornar agora na conversa que o Sócrates vai ter com o Menexeno. O Sócrates diz aí que o Ulisses não entendeu muito bem uma parte daquilo que ele expôs, e a parte que ele diz que o Ulisses não entendeu foi exatamente essa, sobre o que significa a proximidade entre duas pessoas no âmbito da utilidade, no âmbito de a gente ter uma determinada recompensa com relação àquela outra pessoa, tá? Mas isso apareceu aqui no finalzinho aí, sobretudo em 210 C e D, tá?
que foi onde nós paramos, e a gente vai começar aí agora em 210E, tá? Ficou clara aí essa recapitulação? Alguma questão? Espero que quem não tenha conseguido estar presente, né, tenha visto lá a gravação, que aí vocês conseguem pegar bem essa dinâmica dessa conversa que o Sócrates teve com o Ulisses, tá? Vamos começar aí, então, em 210E, quando, nesse momento, né, o Menexeno retorna. Lembrem lá que o Menexeno tinha saído, exatamente para dar essa cena, né, essa possibilidade de o Sócrates conversar sozinho com Ulisses, e agora o Menexeno vai retornar, tá? Mas antes, o Sócrates vai descrever uma reação aí bastante interessante. Ele diz: depois de ouvir-lhe a resposta, qual foi a resposta, né? Que o Ulisses, de fato, não é soberbo, o Ulisses não tem aquilo que em grego se chama megalófron, né? Ou seja, aqui o Carlos Alberto Nunes traduz por presunção, tá? Seria um bom termo, talvez, para não se tornar um presunçoso, alguém que acha que tem muita frônesis, né? Acha que tem muito fronem, mas acaba não tendo essa capacidade. Então, Ulisses não é presunçoso, e ele não é presunçoso exatamente porque ele reconhece que ele ainda precisa de um didáscalos, que ele ainda precisa de um professor. É nesse ponto que o Ulisses acaba concordando que ele precisa de alguém mais velho que o eduque, né? E era tudo aquilo que o Hipótales estava querendo, né? Lembre que o Hipótales está querendo se aproximar do Ulisses para ter essa relação erótico-pedagógica no intuito exatamente de educá-lo, tá? Então, depois de ouvir-lhe a resposta, olhei para o lado de Hipótales e por pouco não cometi uma imprudência, pois tinha a intenção de dizer-lhe, né? Então, isso é tudo Sócrates imaginando que na hora de súbito ele olhou lá para o Hipótales que estava escondido, né? Olhou lá para o lado dele e pensou em dizer isso que ele vai dizer agora. É desse modo, Hipótales, que devemos conversar com a pessoa que amamos, rebaixando-a e humilhando-lhe o amor próprio. Não como o fazes, estragando-a e inflamando-lhe a vaidade. Ou seja, o comportamento aqui que o Sócrates está interessado em denunciar naquilo que o Hipótales estava fazendo. Lembrem lá que a diferença entre o comportamento que o Hipótales tinha em face da presença do Ulisses e agora o comportamento do Sócrates frente ao Ulisses são comportamentos diferentes, e o Sócrates mostra exatamente por que é diferente, né? Essa passagem aí que a gente está lendo aí, para os que chegaram agora, né? A gente está aí em 210E da passagem do diálogo, em que o Sócrates está pensando aquilo que deu vontade nele de falar nesse momento, tá? Então, vendo aí a resposta do Ulisses, ele rapidamente imagina-se falando para o Hipótales, está vendo? Era desse jeito que você tinha que conversar com Ulisses, rapaz, rebaixando e humilhando-lhe, não como fazes, estragando-a e inflamando-lhe a vaidade. Tudo que o Hipótales fazia era inflamar, né? Era jogar lá para cima o Ulisses, o seu amado. E o Sócrates está dizendo, meu caro, para você se aproximar da pessoa que você ama, né? Para a pessoa que você quer educar, você precisa rebaixar-lhe. Por quê? Porque é você que vai ter aí o papel ativo da educação. É você que vai ser o Erastés. Então, é você que tem aí a prerrogativa de estar como superior na relação. Tá? Então, para isso, é necessário que você o rebaixe, que você o humilhe. Em última análise, o que isso significa? Que você o faça considerar a necessidade de aproximar-se de você. Ou seja, para que o processo de educação aconteça, a primeira coisa que precisa acontecer, de fato, é que aquele que vai ser educado reconheça que ele precisa ser educado.
e que aquela pessoa que está pretendendo se aproximar dele é capaz de educá-lo. Legal? Mas, tendo-lhe percebido a luta interior e a confusão em que se encontrava ante o que fora dito, lembrei-me de que, embora presente, não desejava ser visto por Lises. Então, o Sócrates sabe que o Hipócrates está lá escondido, ele não quer ser visto pelo Lises, e o Sócrates imagina falar tudo isso para o Hipócrates, né, nesse momento, mas ele paralisa, né, ele lembra que o Hipócrates estava em uma luta interior tão grande e uma confusão tão grande que ele lembrou que o Hipócrates não desejava ser visto. E aí ele se refreia, o Sócrates, então, se refreia. Ele diz, por isso, contive-me a tempo e sofrei a língua. Nesse em meio, voltou Menexeno e sentou-se junto de Lises no mesmo lugar diante. Então, a cena volta a se compor da forma como estava antes. O Menexeno era sempre aquele proativo que sempre respondia às perguntas do Sócrates. Ele teve que sair por um efeito cênico aqui do Platão. O Sócrates teve toda essa conversa com Ulisses e agora o Menexeno retorna, né? E aí, nesse retorno, ele, em certa medida, superpõe, né? Se superpõe a própria situação aí que o Sócrates descreveu internamente, de ele querer trazer o Hipócrates para a conversa, mostrando, tá vendo? É isso que você deveria fazer. Então, Lises me falou em voz baixa, com um gesto a um tempo infantil e afetuoso. Olha como o Sócrates está descrevendo agora o comportamento do Lises em relação a ele, Sócrates. Tá? O Lises vai lá com voz baixa, né, como se falasse lá ao pé do ouvido do Sócrates, de uma maneira um tanto infantil e um tanto afetuosa, para que Menexeno não ouvisse. Sócrates, repete a Menexeno o que me disseste. E eu, Sócrates, respondi. Tu mesmo, Lises, repliquei-lhe, poderás falar-lhe, pois prestaste atenção às minhas palavras. Sócrates aqui preserva a posição de superioridade, percebe? Ele não entra no jogo, daquele jogo que tinha dos dois amiguinhos que ficavam disputando entre eles quem sabia o quê, quem era o quê, percebe? Nesse âmbito entre os dois Paidica, né, esses dois jovenzinhos, esses dois adolescentes, a situação do Erastés, daquele que vai educar, deve ser sempre superior. Tá? Então, o Sócrates, não apenas na sua fala, mas também nas suas ações, lembra lá que o Sócrates disse que ia mostrar por palavras e por ações como é que se deve aproximar de alguém que precisa ser educado. Né? Então, é exatamente nas palavras e nas ações do Sócrates que a gente vai encontrar aí esse procedimento, digamos assim, essa metodologia erótico-pedagógica que o Sócrates está tentando mostrar para o Hipócrates, que está escondido só na espreita, observando o que está acontecendo. Então, o Sócrates não se rebaixa, digamos assim, né? Não se coloca no mesmo patamar dos garotos brincando e diz, Lises, se você estava aqui presente, como realmente eu sei que você estava presente e atento a tudo isso que eu falei, de fato, então, você vai conseguir reproduzir aquilo que nós conversamos. E o Lises concorda, né, na força da autoridade do Sócrates. Sim, prestei bastante atenção, né? Respondeu. Então, trata de recordar tudo o que eu disse, continuei, né, o Sócrates, com a maior exatidão possível, para lhe repetires exatamente. E no caso de te esqueceres de alguma particularidade, volta a perguntar-me quando nos encontrarmos outra vez. E quando nos encontrarmos outra vez, e não necessariamente me perguntardes agora. O que está em jogo aqui? Percebe que quando ele diz que não é para perguntar agora, né, mas colocando isso para frente, quando me encontrares em outro momento, o Sócrates está se colocando em retirada. É essa a suposição que a gente pode fazer em relação às ações do Sócrates, em relação
as palavras dele. Ou seja, o Sócrates cumpriu o seu papel. Ele queria mostrar para o Hipóteles como é que se aproxima de um jovem. Houve a cena em que Ulisses acabou ficando sozinho e o Sócrates conseguiu mostrar isso, e o resultado disso não é somente a conclusão do Ulisses, ou seja, de que ele de fato precisa de um professor porque ele reconhece que ele não sabe, então ele se colocou nesse papel de educando, nesse papel do erômenos, né, nesse papel do amado. Ele já está disponível, e mais, ele reconheceu em relação ao Sócrates o papel do Erastés. Ou seja, ele reconheceu em relação ao Sócrates o papel daquele que poderia orientá-lo nesse processo de procurar saber, nesse processo de passar a saber. Percebe? Só que nesse momento, então, a função do Sócrates está encerrada, né? E ele não apenas não se rebaixa ao papel dos garotos para brincar quando Ulisses lhe pede, né? Até que afetuosamente, ele não apenas não se rebaixa, como ele também começa a se colocar em retirada. É exatamente aquele papel do superior e do difícil, né? Aquele que se faz difícil. Vocês sabem muito bem que nessas relações amorosas sempre há aquele que se faz de difícil, né? Muitas vezes. O Sócrates está mostrando aqui que nesse momento, quando ele fisgou Ulisses, que Ulisses agora está fisgado por aquele interesse de querer saber, e tanto é que ele está fisgado que ele quer que o Sócrates conte tudo o que aconteceu para o Menexeno, que é o seu melhor amigo, percebe? Ele quer compartilhar aquilo que ele acabou de descobrir com Sócrates para o seu melhor amigo, para aquele que é o mais próximo dele, que é o Menexeno. Nesse momento, Sócrates se dispõe a bater em retirada. Percebe? Ele diz, continue então você, Ulisses, você vai ter o papel ativo agora, o papel de realizar em relação ao Menexeno tudo aquilo que nós conversamos e o que você acabou descobrindo. Qual é a descoberta que você fez junto comigo aqui, porque eu não vou repetir isso, né? Eu não vou me rebaixar a este ponto de participar das discussões entre vocês. Perceberam isso? Estão compreendendo a cena, né? O Sócrates se colocando aí com certa superioridade e se colocando em retirada. Ulisses percebe isso, e tanto é que ele percebe isso, que ele vai fazer um novo pedido para o Sócrates. Diz aí Ulisses, então, farei isso mesmo, Sócrates. E vejam, rapidinho, antes da gente ver a resposta do Ulisses, que a colocação do Sócrates é bastante sugestiva, não apenas em relação a esse diálogo, tá? Mas em relação à filosofia socrática como um todo, porque, ao que parece, o Sócrates tinha uma exigência com relação aos seus discípulos, aquelas pessoas que lhe eram mais próximas, que fazia uma espécie de era uma espécie de exercício filosófico, né, que o Sócrates recomendava. Qual era? O exercício de sempre rememorar as conversas, os diálogos, os argumentos que eles haviam tido. Ou seja, fazia parte do aprendizado você ser capaz de recordar as lições que o mestre havia dado. E não eram lições no sentido dogmático, né? Ou seja, o Sócrates falava, te mostrava quais eram as lições e você aprendia, percebe? O ensinamento do Sócrates nunca é esse tipo de ensinamento dogmático, né? Esse ensinamento monológico, né? De alguém unicamente que fala e o outro vai anotando e vai aprendendo. Ao contrário, o que você deve recordar é qual foi o teu processo o teu papel no processo de aprendizagem. O teu papel no processo de descobrir aquilo que você acabou descobrindo ao final da conversa. Então, a gente está vendo que esse método do Sócrates é o método da diáleges, de conversar, dialegestai, e esse método de conversar, ele é recomendado em relação ao Sócrates para os seus discípulos, no intuito de sempre ser rememorado. Toda vez que você tem uma descoberta, né, em termos de encontrar
uma determinada posição que te coloca como melhor do que antes, do que você era, o Sócrates recomenda que esse processo seja sempre rememorado. Legal? Então, quando ele faz a exigência para o Ulisses, ele faz uma exigência bastante forte, né? Ele quer que o Ulisses recorde tudo o que ele disse com a maior exatidão possível para lhe repetires exatamente. Então, os termos vão sendo sempre ratificando aí a questão do processo exato do que aconteceu, do que Ulisses passou, de como é que ele descobriu aquilo que ele passou a descobrir quando ele conversou com Sócrates, tá? Ou seja, em última análise, aquilo que ele descobriu quando foi educado, quando se situou como alguém desperto e disponível para saber, para aprender, tá? Então, só para ficar marcado aí, que esse é um elemento central daquilo que o Sócrates ensinava também, né? Não só para o Ulisses, mas para todos os discípulos. E não é por acaso que os próprios discípulos do Sócrates escreveram diálogos, né? O Sócrates não escreveu nada, não sei se vocês sabem, né, desses detalhes, dessas anedotas da história da filosofia, né? Mas o Sócrates não escreveu nada, e o que a gente conhece sobre ele está exatamente nesses diálogos do Platão e nos diálogos de outros socráticos, tá? Como Xenofonte e tantos outros. Então, era parte exatamente do exercício dos discípulos fazerem essas descrições, né, das conversas que eles tinham tido com relação ao Sócrates, porque fazia parte da sua própria educação. No fim das contas, o que a gente está lendo aqui não é apenas uma criação, uma obra platônica, mas também é um tipo de exercício que o próprio Platão aprendeu com Sócrates como parte do seu próprio aprendizado, do seu próprio exercício filosófico, né? Então, Ulisses responde aí para o Sócrates. Farei isso mesmo, Sócrates respondeu, com todo o empenho, né? Com todo o empenho, retorna aqui um termo bastante interessante do que a gente tinha dito lá, que a gente tinha visto lá com relação ao comportamento que o Sócrates tinha descrito dos pais do Ulisses, né? O Ulisses responde, com todo o empenho, pani esfodra, né? Não sei se vocês lembram do encontro passado, mas esse termo esfodra, né, que quer dizer com veemência, né, com uma aplicação muito grande, né, com certa excessividade, esse era o termo que apareceu lá em relação aos pais do Ulisses, no sentido de os pais do Ulisses terem excessivo cuidado do Ulisses, ou seja, excessiva filia. Os pais do Ulisses foram caracterizados como aqueles que tinham esfodrafilia, né? Esfodrafilem. Então, eles amavam o Ulisses excessivamente. E agora o Ulisses meio que reproduz esse tipo de comportamento dos seus próprios pais em relação àquilo que ele diz que vai fazer daquilo que o Sócrates manda. O que a gente imagina aqui, né? Que esse tipo de resposta colocou o próprio Sócrates no âmbito daquele tipo de autoridade que os pais têm sobre o próprio Ulisses. Ou seja, se os pais do Ulisses amam exageradamente o Ulisses, e o Ulisses acabou aprendendo isso, né, que os seus pais têm por ele esse tipo de comportamento amoroso excessivo, ele lança para o Sócrates, que agora é o seu paradigma de educação, que agora é o seu paradigma de aprendizado, exatamente o tipo de comportamento que ele revelou nos seus próprios pais, né? Ou seja, eu também vou ser excessivo, eu também vou me aplicar com todo o empenho naquilo que você, Sócrates, está me pedindo. Então, é significativo aí que esse termo aparece, e ele vai aparecer logo depois, daqui a 2 frases também, para falar do Menexeno, tá? Então, por isso que eu estou ratificando esse termo aí como algo importante. Então, respondeu, farei isso mesmo com todo o empenho, podes ficar certo. Mas, dize-lhe algo novo, para que eu também ouça, até chegar a hora de ir para casa. Então, se o Sócrates estava quase se despedindo, né, interessado aí em terminar a conversa naquela posição de superioridade, o Ulisses o convida a continuar.
E vocês vão ver que isso que eu estou tentando caracterizar para vocês, de fato, está espelhado nas falas das personagens, né? Primeiro, que o Sócrates parece se colocar numa posição de superioridade, tanto é que ele falou, né? Hipóteles, você deveria humilhar o teu amado, você deveria rebaixá-lo e não elevá-lo. Então, o Sócrates está caracterizando aqui toda a relação entre o educando e o educador como uma relação de superioridade e inferioridade, tá? É pesado nesses termos mesmo. E o Sócrates está se colocando agora como difícil, como aquele que exatamente vai colocar o educando como desejante em termos de aprendizado e agora vai tornar esse aprendizado mais difícil, né? O professor, o educador, não vai estar ali disponível para ele, ele vai agora se retirar. O Ulisses, então, faz o pedido. E o que o Sócrates vai demonstrar aqui com essa resposta, em parte denota essa superioridade que ele estava pretendendo, mas em parte também denota o tipo de afetividade que o educador deve ter. Por quê? Porque essa superioridade ela não deve ser levada a ferro e fogo. Ela deve ser colocada sem que o sentimento que está envolvido aí entre o educador e o educando seja corrompido por essa superioridade. Ou seja, não é que você vai humilhar e rebaixar o outro exatamente com essa, literalmente, digamos assim, tá? Não é literal o tipo de rebaixamento que o Sócrates está dizendo. Ou seja, você continua nutrindo pelo outro um determinado tipo de sentimento que o faz se aproximar dele. Tanto é que qualquer relação pedagógica se estabelece pelo eros como sendo próprio tanto do Erastés quanto do Herômenos, né? Essa relação erótico-pedagógica mantém o erotismo em questão, né? Então, você não vai subjugar o outro e repudiá-lo e rebaixá-lo literalmente, mas é tudo uma sensação. É como se o outro, embora você estivesse ali presente, ele percebesse que você, de fato, é superior. Percebe? Não é que você vai impor essa superioridade, mas é todo um deslize, vamos dizer, algo sutil, que faz com que o outro esteja, em certa medida, no papel que lhe cabe, que é o papel do Herômenos, do educando. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a fala do Sócrates, esse curtinho diálogo aí entre eles, vai esboçar. Tá? Ele, então, faz o pedido para o Sócrates e o Sócrates responde: sim, terei de fazer isso. Percebe? Uma vez que o mandas. Olha só, né? Isso parece, em certa medida, contradizer aquilo que eu estava dizendo, que o Sócrates era o superior. Mas não é que contradiz, é porque é exatamente este jogo do Erastés e do Herômenos, como a gente viu lá no banquete, é que, de fato, estabelece a relação de proximidade educativa, né? De proximidade pedagógica. É exatamente esse tipo de jogo entre se colocar como superior e se colocar como subordinado, né? E se colocar como alguém que vai ceder. É exatamente esse jogo. Claro que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Todos aqueles que já tiveram alguma relação amorosa sabem também, né? Que existe esse jogo sempre de se fazer difícil e de ceder ao mesmo tempo, né? E uma coisa e outra. O que está sendo reproduzido aqui é esse tipo de comportamento erótico, né, amoroso, para o âmbito da educação, tá? Então, por isso que é sempre um tipo de jogo erótico-pedagógico, tá? Sempre as duas coisas envolvidas. Então, Sócrates vai dizer: eu acho que eu vou ter que fazer isso, né? Terei que fazer isso, e porque você manda. E quando ele diz isso, ele coloca exatamente Ulisses na função que lhe cabe, né? A função do aluno que está a pedir para aquele que o educa que lhe fale exatamente das coisas sobre como a gente deve saber algo, né? Ele pede: me fale mais alguma coisa, né? Para que tanto eu quanto o Menexeno possamos ficar aqui aprendendo até que chegue a hora de ir embora. Então, sim, terei que fazer isso, uma vez que o mandas, porém, cuida de vir em meu auxílio. Então, veja que o Sócrates traz Ulisses agora
para estabelecer aquela proximidade que o Sócrates não tem com o Menexeno. Percebe? O Menexeno chegou, mas o Sócrates só estabeleceu a relação de filia, né, essa relação de proximidade erótico-pedagógica com Ulisses. O Menexeno chegou agora. Então, ele não tem essa relação de filia, essa relação de proximidade com o Menexeno. Então, o Sócrates pede, tá bom, eu vou ceder ao seu pedido, mas eu espero que você fique do meu lado, né? Porque, ele vai dizer, no caso de Menexeno, me confundir. Tá? O termo em grego confundir aí é elenken, que quer dizer refutar, né? É um termo utilizado muito para o tipo de método que o próprio Sócrates utilizava, que era o método de levar os outros a não terem mais confiança naquilo que eles achavam que era a verdade, né? O método filosófico por excelência é exatamente esse tipo de argumentação que move o outro a desconfiar daquilo que até então ele confiava, né? A desconfiar daquelas verdades e daquelas opiniões nas quais até então ele confiava. Então, o Sócrates está com medo que o Menexeno faça isso com ele, ou seja, o confunda a tal ponto que o Sócrates perca a confiança nas coisas nas quais ele confia. Tá? Então, uma vez que o mandas, porém, cuida de vir em meu auxílio, no caso de Menexeno, me confundir. Bem sabes que ele é um grande polemista. Né? Em grego, aí, é um grande erístico. Tá? Erístico é aquele que disputa, gosta de fazer disputas, debates, simplesmente pelo prazer do debate. Não é nada de novo com aquilo que a gente vê por aí, tá? São aqueles que a gente ouve aí como comentaristas políticos, fazedores de vídeo de YouTube, comentadores de jornal, articulistas, que simplesmente querem o debate pelo debate. Não importa se aquilo é verdade, não importa se aquilo é o melhor, o que importa é que a minha opinião vença e que a sua seja derrotada, tá? Isso é muito comum em debates de ideias e debates políticos também. E o Sócrates está com medo exatamente do Menexeno, porque o Menexeno é um grande erístico, é alguém que gosta muito de debater simplesmente para sair vitorioso. Tá? Diga aí, Sérgio. Ele está com medo ou, na realidade, ele está fazendo uma provocação ao livro? Lógico, né? O Sócrates não está com medo, né? Tem essa ironia aí, né? Sempre essa coisa da ironia do Sócrates, né? Ele se faz de alguém, assim, muito frágil, né? Pô, mas olha, o Menexeno tem quase a idade do Ulisses. Como assim o Sócrates vai estar com medo de debater com um Menexeno que é um garotinho? Percebe? Pois tem aí um tom de ironia, com certeza. E talvez... mais do que ironia, é uma provocação ao próprio Ulisses, tipo... Cara, começa a assumir a sua autonomia de saber. Né? Exatamente. Tipo, você não vai ficar aqui numa posição passiva, achando que você não sabe nada. Comece a se colocar. Né? Sim. Então, essa proposta dele sair dessa posição de que quem sabe é o outro. Eu acho que tem esse sentido também. Achei legal. É uma boa colocação, sim. Dá para a gente entender que, dada aquela personalidade que a gente já identificou no Ulisses, né, que ele tem essa personalidade libriana aí de ser indeciso, né, o Menexeno sempre é o mais proativo da história, então, de fato, ele parece se apoiar nessa amizade com o Menexeno, né, para sempre estar envolvido nas discussões, então Ulisses sempre está em segundo plano, e o que o Sócrates está pretendendo, em última análise, é trazê-lo para o primeiro plano, né, para ele assumir a tonalidade da conversa que ele teve com Ulisses foi toda essa. Você não vai ser feliz se você não for livre. E você não vai ser livre enquanto os outros governarem a tua vida. Né? Para você ser livre, você precisa saber fazer as coisas. Né? Então, para saber fazer, você precisa ser educado. É todo um processo que o Sócrates mostra para ele, que ele precisa correr atrás para ele não ficar eternamente em segundo plano, né? Ou seja, eternamente nas costas do Menexeno. E agora que ele convida o próprio Sócrates a debater com o Menexeno,
O Sócrates está convidando a Ulisses a tomar a dianteira também, ou seja, de não ficar nas costas do Menexeno, mas ficar ao lado do Sócrates, né? Os dois, Sócrates e Ulisses, contra o Menexeno. Né? Então é bem interessante essa colocação. E tem uma posição também de um certo amor erótico, tipo, me proteja. Também. Ulisses, toma conta de mim. Também. E tudo com essa ironia, né? Sim, como assim? É que nem o Bruno aí falou, né? O Sócrates se fazendo de velho gagá, né? É como se ele tivesse reproduzindo nesse tipo de medo, né? Ô, Ulisses, me ajuda, porque eu acho que o Menexeno, como ele é conhecido como aquele que gosta muito de fazer debates aí, gosta muito de vencer todo mundo, eu acho que eu vou ter um tanto de dificuldade, mas se você estiver do meu lado, com toda essa construção de filia erótica que a gente estabeleceu entre nós, é possível que nós dois consigamos vencer o Menexeno. Né? Sim. Então, é como se ele convidasse o Ulisses para sair do lado do Menexeno e ficar do lado dele, exatamente por causa dessa relação erótica que eles estabeleceram antes. Né? Sim. É bacana porque a gente, com isso, entende por que o Platão fez essa cenografia da coisa, né? Por que ele tirou o Menexeno para poder fazer a conversa do Sócrates com Ulisses, porque aí agora ele estabeleceu essa relação de proximidade, essa relação erótico-pedagógica entre o Sócrates e Ulisses, e com essa relação é que ele agora vai debater com o Menexeno. É a partir dessa relação que ele vai debater com o Menexeno. Então, nos parece planejado, de fato, pelo próprio Platão, no sentido de fazer toda essa cenografia para a gente poder entender o que de fato vai vir na sequência. E o que vai vir na sequência é exatamente um debate sobre a amizade, sobre o que significa amar e desejar, né, se aproximar de alguém em termos de amizade. Tá? Então ele diz, né, como assim você, por favor, me ajude, porque ele é um grande polemista. E Ulisses responde, sim, replicou, dos mais temíveis. Olha aí a palavra de novo. O Menexeno é um polemista, né, um erístico, dos mais temíveis. O que é o temível aí? Esfodra. Tá? Então, mais uma vez, esse termo que é quase da família do Ulisses, né? Os pais do Ulisses são Esfodra, o Ulisses responde para o Sócrates como sendo Esfodra, e o Menexeno agora também é caracterizado como um erísticos Esfodra, né? Alguém que é exageradamente erístico. Tá? Então, ele é exageradamente isso mesmo. Por isso mesmo, desejo ver-te argumentar com ele. Então, Ulisses colocando aí fogo, lenha na fogueira, né? Para eu cair no ridículo, pergunta o Sócrates, né? Ou seja, estás querendo... Veja que o diálogo agora do Sócrates com Ulisses é todo de inspiração erótica, tá? Então, eu quero agora, você que é o meu defensor, né? Você que é o meu Erastés, agora eu quero ver você, sim, argumentar com ele e vencê-lo. Aí o Sócrates vai, né? Mas para você me ver como um ridículo, né? E o termo aí em grego é exatamente isso, né? Para eu cair no ridículo? Não, por Zeus, objetou, para lhe infligires um bom castigo. Olha a resposta do Ulisses. Ele diz, né, e castigo aí talvez não seja exatamente a noção do grego, tá? O grego é kolases. Kolases tem a ver com dar limites, né? É a ideia de você exercer sobre o outro exatamente aquela falta de permissão que o Sócrates estava dizendo que era a liberdade. Em última análise, o que o Ulisses está querendo que o Sócrates faça? Está querendo que o Sócrates exerça sobre o Menexeno exatamente aquela contenção que os pais do Ulisses exercem sobre ele, não deixando ele livre. Ou seja, o pedido do Ulisses é para que faça do Menexeno alguém não livre, exatamente alguém que não exagere nesse impulso que ele tem de brigar com todo mundo em palavras, né? De disputar com todo mundo para saber quem tem razão. Não, por Zeus, objetou, para lhe infligires um bom castigo. Tá? Então, castigo aí tem essa ideia de dar limite. De que jeito? O Sócrates pergunta. Não é fácil. O homem é terrível. E aí, terrível para o Sócrates,
não é a Esfodra, né? Vejam que o Esfodra sempre está relacionado ao Ulisses. O Sócrates diz, o homem é terrível, mas ele utiliza outro termo grego que é o deinos, né? Então, deinos, de fato, a melhor tradução é terrível, é habilidoso, né? É alguém muito sagaz, muito esperto, e é exatamente esse homem terrível que caracteriza aquilo que o Menexeno é. É aluno de Ctesipo, né? Ctesipo era aquele companheiro do Hipótales que haviam convencido Sócrates para virem conversar com Lísios, né? É aluno de Ctesipo. O próprio Ctesipo se acha entre nós. Não o estás vendo? Não te preocupes com ninguém, Sócrates, replicou. Entabula discussão com ele. Serei obrigado a fazê-lo, respondi. Veja, com esse pequeno diálogo aí entre o Ulisses e o Sócrates, desde o Ulisses falando no ouvidinho do Sócrates, né, até esse momento em que o Sócrates diz que ele está sendo obrigado a fazer, o que nós vimos? A consequência da aproximação que o Sócrates fez em relação ao Ulisses. Tá legal? Toda aquela leitura que a gente fez na semana passada foi exatamente sobre o modo como o Sócrates se aproximou do Ulisses. Nesse momento, nessa leitura, a gente está vendo agora o resultado disso. E o resultado foi o estabelecimento de uma relação erótica entre os dois. Tanto Ulisses quanto Sócrates estão colocados aí nos seus papéis eróticos de Erastés e Herômenos. Tá? E esses papéis vão sendo ratificados tanto pelo comportamento meigo do Ulisses, quanto pelo comportamento de superioridade do Sócrates, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vão mudando de papel, em certa medida, por quê? Porque aquilo que o Herômenos, que o amado pede, o Erastés, o amante, dificilmente consegue recusar, né? Então, sempre tem esse jogo de você, ao mesmo tempo, ser superior, mas também de ceder aos pedidos do amado, exatamente para poder saciá-lo, né? Para poder oferecer-lhe algo em troca. Então, nesse processo que a gente está vendo da aproximação entre o Ulisses e o Sócrates como algo erótico, entrou um terceiro aí, né? O terceiro é o Menexeno, e a chegada do Menexeno um tanto confunde, vamos dizer assim, essa relação erótico-pedagógica. Por quê? Porque o Menexeno é muito próximo do Ulisses, né? Ele é o amigo do Ulisses, aquele melhor amigo do Ulisses, e mais do que isso, o Menexeno é alguém que se posiciona sempre proativamente. O Ulisses fica sempre em segundo plano. Então, é como nessa amizade do Ulisses com o Menexeno, o Ulisses fosse sempre a segunda voz. Com a proximidade com o Sócrates, o Ulisses passou a ter voz. E naquelas discussões que o Menexeno e o Ulisses faziam, quando eles brincam de serem jovenzinhos, né? Nessa brincadeira que eles fazem, uma das brincadeiras que eles sempre faziam era de saber brincarem, na verdade, com a possibilidade de alguém educá-los, né? A gente acabou vendo isso, em que medida eles acabam mostrando que eles não estão nem aí para os mais velhos que querem educá-los, né? Eles, na verdade, riem desses mais velhos que tentam se aproximar deles para educá-los. Por quê? Porque eles parecem realizar a própria educação de si mesmos entre si, fazendo essas disputinhas, né? Com a chegada do Sócrates e com a retirada do Menexeno de cena, o que nós vimos é o Ulisses reconhecendo que ele precisa ser educado. E não é o Menexeno que vai educá-lo. E com isso, a chegada do Menexeno faz uma espécie de triângulo amoroso aí, digamos assim, que vai perverter, em alguma medida, aquele tipo de proximidade que o Sócrates tinha feito com Ulisses, mas, ao mesmo tempo, vai ratificar a necessidade que os dois estejam juntos no combate ao tipo de argumentação que vai ser levantado com relação ao Menexeno, né? Então, o Menexeno entra nesse momento, agora, não mais como próximo do Ulisses, mas como oposto tanto ao Ulisses quanto ao Sócrates. Tá? E esse finalzinho aí mostra exatamente esse jogo de erotismo entre o Ulisses e o Sócrates, dizendo, você está me pedindo, eu vou ser obrigado a fazer, mas você quer me ver envergonhado, e blá. E todo esse processo aí, na verdade, no fundo, está mostrando que aquele que acabou de chegar, que é o Menexeno,
é, de fato, o estranho da história, né? O Menexeno, que era o mais próximo do Ulisses, acabou se tornando o estranho da história, tá bom? Na próxima semana a gente volta para ler esse restinho aí. O Sérgio quer falar aí alguma coisa? Diga, Sérgio. Só para completar que, na realidade, tem a ideia do que seria a verdadeira amizade. A ideia da amizade, que há uma aparência de amizade entre Ulisses e Menexeno, o Sócrates não é uma verdadeira amizade. Né? A verdadeira amizade seria aquela que produziria conhecimento, saber, autonomia, né? a posição ativa, e o que a relação que ele tem com ele tira tudo isso dele. Ele nem tem acesso ao conhecimento, ele nem tem acesso à autonomia, por ser, entre aspas, amigo do Menexeno. E o pessoal também conceito de amizade também, tem o que seria a verdadeira amizade. Sim, e que de fato coloca para a gente, por exemplo, esse próprio triângulo amoroso está colocando aí para a gente, né, no âmbito dessa contenda, o próprio assunto do que vai ser discutido, que é o que é a verdadeira amizade. Né? Então, uma das coisas que vai ser levantada em relação à amizade é exatamente a gente entender o que nos aproxima um dos outros. Né? E aí, como Menexeno, olha que interessante, né? Eu havia falado que o Lysis, o nome do Lysis em grego tem a ver com um verbo que quer dizer deixar, né? Como é que é? Despedir, soltar, liberar, né? Tem toda essa ideia no nome do próprio Lysis, né? Em grego tem essa ressonância, e o diálogo não é sobre liberar, deixar, soltar, mas é exatamente se aproximar, ou seja, a questão da amizade. Então, já aí, na própria criação do Platão, de toda essa encenação, a gente já vê como é que o Platão está tentando mostrar para a gente como é que se dá essas relações humanas em termos de aproximação e de liberação, em termos de afrouxamento, digamos assim. Para alguém que é muito frouxo, né, que é muito solto, como Lysis, em termos de relação, ele vai discutir exatamente a questão da proximidade. Né? E por que o Lysis acaba sendo muito frouxo, muito solto? Exatamente por conta dessa colocação dele como não livre, né? Sempre subordinado a alguma outra pessoa, né? Sempre subjugado a alguém, incapaz, portanto, de ter realizado exatamente essa liberdade que confere a proximidade verdadeira, digamos assim, né? A amizade verdadeira entre duas pessoas. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que é a amizade verdadeira. A gente tem uma ideia. E a ideia, mais ou menos, é essa, de que é possível que haja uma amizade verdadeira quando a gente tem um certo ganho nessa relação, e esse ganho, ao que tudo indica pelo que o Sócrates falou, é o ganho do saber. Né? Então, de acordo com o que o Sérgio aí falou, de fato, a verdadeira amizade seria, né, essa proximidade na qual nós ganhamos em termos de saber, tá? Mas isso ainda vai ser colocado em questão. Um outro termo interessante também é desligado, né? Lysis desligado, né? E o Sócrates está propondo a ele, se liga, meu filho. Sim, sim. Toma a atitude, né? Toma a dianteira da coisa, né? Não fica tão atrás assim, né? Bacana. É mais para a gente poder nunca perder essa atmosfera, digamos assim, né, do que o Platão está criando como o seu teatro, né, para a gente poder saber entender as próprias ideias que ele agora vai debater também, né, e afinal o que significa essa verdadeira proximidade que a gente estabelece com aqueles em relação aos quais a gente quer ter perto, tá? Mas aí a gente volta então no próximo encontro, falando um pouquinho sobre como é que o Menexeno, então, entra aí nesse triângulo amoroso, né, e qual vai ser o papel conturbado, digamos assim, que ele vai provocar na questão da amizade e na questão da discussão sobre a filia. Tá legal? Então, gente, é isso. Nos vemos semana que vem, então. Tá legal? Um abraço a todos. Um abraço. Até mais.